Glória a Deus, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Deuteronômio 32, versículo 26. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isto, porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes, peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição. A seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sim, eu sou Ele, e não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 32 de Deuteronômio, nós começamos a ver ontem que é um cântico. Deus deu um louvor, um cântico a Moisés para que ele pudesse ensinar o povo de Israel a louvar com este cântico, mas através desse cântico também
tinha um propósito pedagógico de ensiná-los os atributos de Deus, os planos de Deus. E nós enfatizamos muito que nós precisamos perceber o que nós temos cantado. Cantar para aprender, cantar para contemplar o Senhor, falar das grandezas de Deus. E nós queremos continuar hoje meditando um pouco nessa segunda parte do capítulo 32. É interessante perceber, irmãos, que nessa segunda parte há uma descrição muito profunda, mais uma vez, do juízo de Deus sobre a desobediência do seu povo. Nosso coração foi treinado a não crer no juízo de Deus. Nosso coração é enganoso. Nós fazemos de tudo para negar que pecado tem consequências, que todas as nossas ações, elas são sementes. Nós estamos plantando em tudo que a gente faz, nossas palavras, o que alimentamos na mente, o que falamos uns com os outros. Nossa atitude diante da palavra de Deus, em qualquer detalhe, é uma semeadura e tem colheita. E o capítulo 32, então, o cântico que Moisés está ensinando ao povo, está falando sobre essa profundidade da aliança que nós temos com Deus. Ser povo de Deus é algo maravilhoso, mas também é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos em aliança com Deus. Isso significa que nós temos acesso pela graça, pelo sangue de Jesus, às suas bênçãos, a sua palavra, a sua presença, mas também que a nossa desobediência chama sobre nós o juízo de Deus. E isso, irmãos, a Bíblia diz que não há distinção de pessoas. Às vezes a gente acha que o fato de crer no Senhor, e às vezes até servir ao Senhor, isso vai nos dar até uma vantagem. Deus vai ser mais tolerante ainda conosco, e a gente vê aqui que não, que Deus vai nos tratar com rigor, com a disciplina de um pai, porque Deus, Ele não quer te fazer feliz, Ele quer nos fazer santo, Ele quer nos purificar, Ele quer nos transformar. E vamos ver aqui mais alguns aspectos dessa aliança que o Senhor quer que a gente considere através deste cântico. O primeiro aspecto que eu destaco nessa segunda parte, Deuteronômio 32, é as consequências de nos rebelarmos contra o Senhor. Olhe comigo no versículo 26. Eu disse que os espalharia por todos os cantos. O Senhor fez isso com Israel, o Senhor os espalhou, o Senhor permitiu que os inimigos espalhassem Israel, devastação veio, não só os inimigos, mas já vimos ontem também, no versículo de número 24, fome, febre, peste, animais selvagens, veneno de criaturas que se arrastam no pó, muito parecido com os juízos que estão em Apocalipse. E o Senhor aqui está dizendo que viria sobre Israel e veio sobre Israel, na história dele como povo. Isso é um aprendizado para nós como igreja hoje. Nós devemos andar com Deus por amor, por obediência, porque nós queremos fazer a vontade dele, mas a Bíblia diz em Gálatas que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então aqui nós estamos vendo as consequências terríveis de toda rebelião contra Deus. Toda vez que eu me rebelo contra a palavra de Deus, eu sofro consequências. Por exemplo, eu decido não perdoar. Amados, a Bíblia diz que nós vamos adoecer, nós vamos ser prisioneiros do pecado. Não é nem Deus que vai trazer o peso, é o pecado de não perdoar. Nós decidimos ser infiéis ao Senhor, não servi-lo, não nos comprometer com a sua obra. Nós vamos, irmãos, cada dia nos apagar espiritualmente. Nós vamos viver uma vida inconstante, imatura. Então todo o mandamento de Deus, irmãos, precisa ser levado a sério, porque as consequências da rebelião, elas são inevitáveis. No versículo 27, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, e para que os adversários não se iludam, dizendo que a nossa mão prevaleceu, versículo 28, porque o meu povo é gente sem juízo. Nós podemos ser povo de Deus, estar ouvindo a palavra do Senhor, mas perdendo o juízo, essa capacidade de discernir o caminho de Deus, a vontade de Deus, o nosso coração enganoso. O meu povo é sem juízo e neles não há entendimento. Nós precisamos pedir a Deus continuamente entendimento espiritual, discernimento da vontade de Deus, do que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus. Versículo 29, quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim.
Justamente o Senhor está dizendo que nós devemos ter sabedoria para entender quais as consequências dos nossos erros, do que pode acontecer conosco se nós nos apartarmos da vontade de Deus. Em segundo lugar, também é importante a gente destacar que o cântico que o Senhor ensina sobre essa aliança de Deus com Israel fala também das promessas de livramento quando nós nos arrependemos. O versículo 36 o Senhor fala: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre. O Senhor está falando aqui sobre a vingança dele, que o texto fala no versículo 35, vai vir sobre os que se levantarem contra o povo de Deus, e o Senhor faz isso porque o Senhor também é justo. Quando nós pecamos, nós permitimos muitas vezes que os inimigos prevaleçam contra nós, os inimigos espirituais e às vezes até inimigos naturais. Deus permite. Irmãos, o Senhor é soberano. Enquanto nós ficarmos nos rebelando contra a soberania de Deus, nós vamos ser eternas crianças, imaturos, nós vamos ser pessoas frustradas e nunca vamos experimentar a plenitude de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está dizendo: o inimigo vai vir contra vocês porque vocês pecaram, desobedeceram, mas quando eu perceber que vocês estão sem força, que coisa tremenda no versículo 36, o Senhor vai se compadecer dos seus servos. Quando nós nos arrependemos, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é bom. Quando nós realmente decidimos nos arrepender, isso não é um convite para a gente viver errando e nos arrependendo, porque o pecado sempre traz consequências terríveis, e nós não temos controle sobre consequências. Nós precisamos exercer disciplina e controle sobre as nossas sementes. E o Senhor está dizendo aqui, mais uma vez, a sua misericórdia, a sua graça. E o Senhor, amado, geralmente Ele faz isso por causa do nome dEle. Ele livrava Israel para glorificar o seu próprio nome. Assim conosco. Não pense que quando você se arrepende e Deus vem com graça, é porque você é muito especial, você é a pessoa mais importante do mundo. Não, é porque o nome do Senhor é que vai ser exaltado na nossa vida. É a promessa dEle: eu vou livrar vocês, porque vocês vão chegar no momento que vão perceber que vocês não têm força nenhuma. Nós não temos força nenhuma, irmãos, para andar com Deus, para vencer o pecado, mas o poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus que está sobre nós, quando clamamos, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta, o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma. Terceiro lugar, também o Senhor nos ensina nesse texto sobre o nosso chamado principal. O chamado principal nosso, irmãos, é adorar o Senhor. Versículo 43 vai concluindo aí o cântico dizendo: ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. O Senhor está aqui dizendo para todas as nações que todos os povos devem o adorar. Todos os povos. Então esse cântico é muito interessante, que o Senhor também está ensinando sobre o chamado missional da nação de Israel. Que Israel deveria se arrepender, levar a sério sua vida com Deus, sua aliança, cantar isso e cantar também que o desejo de Deus é que todos os povos o adorem, que todos os povos reconheçam o Senhor. Mais uma vez, em toda a Escritura isso é muito claro. Então o chamado para todos os povos é adorar ao Senhor, conhecer ao Senhor. E como que nós adoramos a Deus em essência? Adorar não é o louvor, não é apenas cantar, como muitos se confundem. Adorar é o que está no versículo 46. O texto bíblico diz: disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos e tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Então, adoração é obedecer a palavra de Deus. Temos falado isso muitas vezes. A primeira vez que a palavra adoração aparece é em Gênesis, quando Abraão vai subir o monte Moriá para sacrificar, entregar seu filho Isaque. Abraão diz: subiremos, nós adoraremos e voltaremos. Abraão tem a fé na ressurreição. Abraão sabe que adorar é obedecer, é entregar. E todos nós somos chamados, irmãos, em essência, para andar na palavra de Deus. Versículo 47, olha que coisa preciosa. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã.
Quando nós desprezamos qualquer mandamento, seja o menor que você considerar, você está chamando aquilo de vão, de sem valor algum, de inútil. Por isso que nós precisamos levar toda a palavra de Deus a sério. Essa palavra não é vã, pelo contrário, ela é a sua vida. Qual palavra que é a nossa vida? Toda palavra que procede da boca de Deus. Em essência, ela glorifica o Senhor, mas ela traz vida para nós. Por isso que o Senhor diz: ande na minha palavra. Não é que Ele é um Deus exigente, narcisista, egoísta, que quer que a gente só faça a vontade dEle. Não. É porque a palavra dEle é a vida, é a essência. Quando andamos nela, experimentamos a vida de Deus, a presença de Deus. O Senhor Jesus falou: as palavras que eu vos tenho falado é espírito e vida. Então andar fora dela, nós estamos caminhando para a morte. Isso entristece o Senhor, que nos criou para a vida, para Ele, para a eternidade. E aqui Ele está dizendo: me adorem, andem nesta palavra. Ela não é vã, ela é a vida de vocês. Mas não é só o texto bíblico que você gosta, é toda a palavra, em toda a sua essência. Precisamos praticá-la. Por trás de cada palavra de Deus existem tesouros escondidos quando obedecemos. E quando o nosso coração não quer obedecer uma palavra, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, porque há algo muito enganoso dentro de nós que nós não estamos enxergando. Há uma resistência a Deus, porque a palavra de Deus revela quem Ele é. É a vida de Deus. E o Senhor diz: por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra, em que passando o Jordão, vocês vão entrar. Então a palavra nos leva às promessas, e a palavra nos leva a preservar as promessas. Há muitas pessoas que entram na terra, mas se perdem na terra da promessa. Se perdem, se distraem, se esfriam na sua comunhão com a palavra, porque já conquistaram algo que Deus deu, e realmente Deus deu, mas gerou nelas, ao invés de gratidão, adoração e profundidade, gerou nessas pessoas passividade, comodismo. E o comodismo diante do Senhor é retroceder, é negar a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela vai sempre crescer no nosso coração, criar cada dia mais raiz, para que a gente possa glorificá-lo. E concluindo o capítulo 32, o Senhor fala sobre o fim da vida de Moisés, que nós vamos ver também depois no 34, mas é importante a gente destacar aqui, que o Senhor fala com ele: suba ao monte, você vai ser reunido ao seu povo. Irmãos, a vida que nós vivemos hoje, nós somos peregrinos e forasteiros, há uma vida eterna nos aguardando, e a consciência da eternidade está em toda a Escritura. E o Senhor diz: Moisés, você vai ser recolhido ao seu povo, ou seja, você vai encontrar com aqueles que partiram antes de você, que estão comigo, que foram salvos porque creram no Senhor, porque confiaram na graça de Deus, andaram em sua palavra. Então o Senhor está dizendo: você vai ser recolhido com o seu irmão. Irmãos, Moisés foi um homem tão cheio de Deus, cheio da glória a Deus, mas chegou o tempo dele ir para a casa do Pai, estar com o Senhor. E aqui havia já um momento de preparação toda especial, mas o Senhor explica por que Moisés não entrou na terra prometida. Para a maioria das pessoas é algo bem interessante, porque Moisés foi um homem tão usado por Deus, um homem tão quebrantado, um homem intercessor, alguém que falava com o Senhor face a face. Mas no versículo de número 51, porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, mostrando para nós que mesmo um homem tão cheio de Deus, a gravidade do pecado dele trouxe uma consequência sim, de perda de uma parte da herança dele, porque havia um propósito em Deus, que na herança de Moisés aqui na terra, que ele entrasse naquela terra. Mas o pecado dele, quando o Senhor falou com ele: fale para a rocha, que a rocha vai brotar água, Moisés, muito irado, movido pela impulsividade, que nós achamos isso super normal, a Bíblia não chama isso de normal, chama isso de desobediência. Ele fere aquela rocha e a água saiu, mas Deus tirou parte da herança dele, espiritualmente falando. Irmãos, isso é um ensinamento para nós, para que a gente não se entregue às nossas inclinações carnais, às nossas impulsividades, imaturidades,
e levemos a obra de Deus de qualquer maneira, mas em essência é bom sempre lembrar que Moisés representava a lei, Josué representa a graça, e a lei ela nos leva até, ela aponta para as promessas de Deus, mas é a graça que faz a gente entrar nas promessas de Deus. Então, como um símbolo, é muito interessante perceber isso. Moisés chegou até a entrada da terra, representando a lei. O que a lei faz conosco aponta para Cristo, mas Cristo nos faz entrar na plenitude de Deus, na salvação eterna. Tudo que nós temos, inclusive Moisés, é por causa de Jesus. Todos que são salvos, foram salvos, serão por causa da fé em Jesus, mesmo aqueles que nasceram antes do Senhor vir e se fazer carne. A fé no Messias já estava no coração daquelas pessoas. Vamos agradecer ao Senhor por esse cântico? Pai, a nossa oração é que o Senhor coloque cânticos no nosso coração, cânticos que falem do Senhor, dos teus planos, cânticos que nos lembrem do chamado para adorar, do chamado para andar na tua palavra, de maneira cheia de temor, cheia de reverência ao Senhor. Ó Deus, discernindo com sabedoria que a nossa vida está na tua palavra, está em tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nos dê discernimento para que a gente permaneça no Senhor e, ó Deus, estejamos alcançando a tua herança, para a glória do teu nome, possamos alcançar toda a herança que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.